Oi, gente, boa tarde. Aqui quem fala é a Ana Cristi. E para quem não me conhece, eu recomendo que assista o outro vídeo primeiro, porque esse é meio que uma continuação do outro. E, pois é, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu dividi a minha prova do ano passado de matemática, como eu classifiquei qual questão eu coloquei como fácil, qual eu coloquei como médio, qual eu coloquei como difícil, pra vocês terem uma noção de como vocês vão fazer isso. Então vamos lá, começar, minha prova foi essa, a rosa, e a câmera tá assim, sem mostrar a minha cara, porque eu não entendo nada de tecnologia, e o único jeito que eu consegui de fazer isso foi segurando meu celular desse jeito. Então vai ser assim, bora lá. Aí como eu faço? Como eu falei, geralmente isso dura 15 minutos, começo pelo enunciado. As intensidades FA e FB expressas no gráfico satisfazem a relação. Não deu pra descobrir nada de acordo com isso, né? Então vamos lá. Com base nas posições relativas dos pontos, a gente comparar as intensidades da força gravitacional. Opa, força gravitacional. Eu lembro isso bem de física. Aí eu subo um pouco e vejo o quê? Essa fórmula. Essa fórmula eu conheço da física. E pelo que eu entendi, é pra eu analisar o gráfico de acordo com essa fórmula. Então a questão, assim, não é fácil, porque eu não faço ela instantaneamente, mas também não é difícil. Então eu coloquei como médio, coloquei 2+. Próxima. Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10 gramas de prata do 925? Aí, tipo, gente, eu achei um pouco difícil, né? Tipo, eu li rapidão o texto e eu fiquei, meu Deus, não sei. Proporção, mas a proporção é difícil, então eu marquei como difícil, 3 pontinhos. E, gente, rapidão, se eu estiver tremendo, eu peço que vocês relevem, desculpa, eu realmente não achei outro modo de fazer isso. Continuando. Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto, um instante indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá dirigir-se à máquina. Em um aeroporto, os passageiros devem submeter suas bagagens a uma das 5 máquinas de raio-x disponíveis às num dado instante, tempo gasto para essas máquinas para escanear a bagagem de cada passageiro. Eu vi que é um caso de divisão isso daqui, e eu ainda errei, então eu coloquei como média. Próxima. A média, média, lembra que eu falei pra vocês? Eu já marco como mediana. Questão mediana, questão média, porque ela, na verdade, só exige cálculo. A média dos números de acidente, não sei o que, então média, porque exige cálculo. Próxima questão. Qual a mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Só lendo isso não dá pra saber. Após a terceira mudança, então vou ter que ler tudo, rapidão. Rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que divide um círculo, tá? Uma câmera de evidência está fixada no teto de shopping, sua lente para a direção... tá, a lente da câmera está posicionada inicialmente no sentido oeste, seu controlador tem... Tá, enfim, eu entendi que essa questão, tipo, o cara tava em um lugar antes, e ele vai fazer umas mudanças e quer saber onde ele tá no final. É uma questão, eu poderia até ter classificado como fácil, gente. Eu acho que eu coloquei como médio porque ela tem um texto enorme e talvez eu demorasse um pouco. Mas eu coloquei como médio, mas poderia ser fácil. Próximo. A poesia vencedora foi a de... Na teoria das eleições, o método da Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking. Aí, quem já fez questões antigas, já vai lembrando que essa questão se parece com muitas questões. Continuando, a Einstein, que é associado uma pontuação, ponto para o último, 2 para o penúltimo, 3 para o penúltimo, tá? Em uma escola, vi o concurso de poesia, no qual 5 alunos concorreram. Para escolher poesia, foi utilizado nos quadros são apresentados rankings, tá? Ou seja, média ponderado, né? Pelo que eu entendi. Então, média, mais. Enfim, próxima questão. 142. De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é... O edifício tem a numeração dos andares, iniciados está, continuando com o primeiro, uma criança entrou, tocando no painel, seguindo uma sequência de andares, parando, abrindo e fechando a porta, diversos andares. A partir de onde entrou a criança, o elevador subiu de 7 andares, em seguida desceu 10, deu mais 13, não sei o que. Considere que o trajeto para uma última vez, tá, de acordo com o último andar do edifício é... Enfim, essa eu coloquei como difícil, gente, porque quando eu li rapidamente, eu não consegui enxergar a forma de realizar a questão. Então eu coloquei como difícil, porque eu ia deixar por último, pra não gastar muito tempo pensando nela, tá? Mas para quem pegou de cara a sacada de como realizar, ela poderia ser classificada como média. Próxima questão. E vocês viram que eu acertei, né? Porque quando eu fui votar nela, quando eu fui começar a fazer as difíceis, dentre as difíceis, essa foi uma das mais tranquilas que eu achei. Porque realmente eu errei, eu cometi um equívoco até na classificação, digamos, né? Então, pois é. Próxima. Uma expressão que fornece quantidade de maneiras diferentes que os instantes podem ser compostos. Quando eu vejo as respostas é o quê? Arranjo e combinação. O que eu marquei? Como difícil. Mesmo a questão não sendo difícil, lembra que eu falei no último vídeo que as questões de
análise combinatória, que pedem definição e tudo mais, elas são fáceis, só que nem como fácil eu classifico, porque a pessoa tem que saber a definição. Então, mas eu sempre classifico de cara a análise combinatória como difícil, mas eu vi que ela não é difícil. Então, dentre as difíceis, quando eu fui fazer, essa também foi uma das primeiras, entendeu? Então, é isso. Próximo. O mínimo de pontos a esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado é... Eu nem li o texto, mas eu lembro imediatamente que essa questão é aquela típica. Tipo assim, não sei quantos alunos fizeram uma prova e tudo mais, eles tiraram essa nota. Os outros alunos... aí falta um aluno fazer. Para ele ser o primeiro lugar, ele tem que tirar quantos pontos nessa prova. Essa daqui, tipo, eu nem li o texto e eu já entendi que é isso. Então, eu classifico como média. Mas para ter certeza, eu vou ler rapidão. Os alunos da disciplina de estatística em um curso universitário realizam 4 avaliações por semestre, com os pesos e tal. No final do semestre, precisa obter uma média nas 4 avaliações de no mínimo 60 pontos para ser aprovados. O estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos, tá? O mínimo de pontos para que estudantes precisam obter na quarta avaliação para ser aprovado é... Nesse caso, ele não comparou esse cara com outros estudantes, né? Mas é o mesmo estilo de questão, então ela é média. Ela só demanda cálculo mesmo. Próximo. Com essas informações, a quantidade de perguntas de nível fácil que o gerente deve acrescentar à urna é... Nem li o resto do texto, mas já tô entendendo que é alguma coisa de probabilidade, que é aquele negócio de tirar a bola de lugar, colocar a bola em outro, não sei o quê. Então vamos ler rapidão só para confirmar. O gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizando uma avaliação em que o jogador está. Parece estar para ele classificar as perguntas para um nível difícil, fácil, médio e escrever uma pergunta que ações para colocação em uma urna. Contudo, após depositar 20 perguntas diferentes em níveis da urna, ele observou que 25% era no nível fácil. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas de nível fácil à urna. De modo que a probabilidade do primeiro participante, viu? É probabilidade. Já classifico como difícil. Pronto, próximo. Gente, eu tô tentando mesmo não tremer, tá? Se eu tremer, sorry. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantidade via TED ao banco, nem li o texto também, mas eu também já lembro que a única questão de matriz que caiu foi tipo assim, esse daqui doou dele pra ele mesmo, esse daqui dele pro 2, enfim, sabe? Então eu coloquei como difícil, não sei porquê, mas ela poderia ser muito bem média, enfim. A transferência eletrônica disponível é uma transação financeira de valores de diferentes bancos. Às vezes as pessoas podem se confundir no texto, acho que é por isso que eu marquei como difícil, porque texto de matriz, a questão de matriz em si é muito tranquila, mas o texto, gente, consegue deixar a questão difícil de entender. Tá, enfim, continuando. O economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs durante um mês. Para isso, ele dispõe desses valores de uma matriz, e o elemento A e J corresponde ao total proveniente dessas operações via TED, em milhões de reais transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos é uma transferência entre bancos distintos. Essa é a matriz, enfim. É uma questão que, dentre as difíceis, eu faria primeiro, mas que é uma questão que talvez possa confundir as pessoas por causa do texto. Próxima questão. Vocês repararam que até agora não teve nenhuma fácil, né? Isso porque eu já tô na 148 e eu não coloquei nenhuma como fácil ainda. Gente, nem li o texto. Já vi que tem log no meio, principalmente logaritmo neperiano. Mais. Como vocês viram no final da prova, eu tive que chutar. Errei. Graças a Deus que eu errei, porque era difícil. Próximo. Passando pelo ponto A, qual equação forneceria a maior pontuação? Um jogo pedagógico utiliza-se de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos do plano cartesiano dando tiros seguidos, trajetórias que devem passar pelos pontos. Para dar os tiros... Gente, eu tô tremendo muito. Para dar os tiros, o aluno deve escrever uma janela do programa e a equação cartesiana de uma reta ou de uma circunferência que passa pelos pontos e pela origem do sistema. Se o tiro for dado por meio da equação de circunferência, cada ponto diferente foi atingido por vários 2 pontos. Se o tiro for dado por meio da equação de reta, cada ponto vale 1 ponto. Tem uma situação de jogo ainda resta os seguintes pontos para serem eliminados, tá? Passando pelo ponto A, qual forneceria? Tá, entendi a questão, ela não é difícil, ela só exige um pouco de pensamento. Então, mais, média. Próxima questão. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha do ponto B até o ponto A, o objeto deve percorrer uma distância igual. Sobre o sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separados por ângulos de π6 radianos. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Considere o valor de π... Tá. Médio, gente. Eu entendi a questão, só que ela exige, não é fácil porque ela ainda exige que eu calcule o valor e tudo mais, entendeu?
Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixa? O artesão possui potes cilíndricos distintos, cujas medidas externas são 4 cm de diâmetro e 6 de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadas para armazenar seus potes distintos, espalhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções. Tá, eu vou ver. Essa questão é clássica também, sempre temos muito parecido, e eu vou ver qual que é melhor gastando menos ou armazenando mais. Então ela é média, porque ela só exige mesmo cálculo. Se a prefeitura pode pagar no máximo 8 mil por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é: a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste é colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100, o terceiro a 120, não sei o que, mantendo-se sempre uma distância de 20 entre os postes e tudo mais. Ela é PA, então eu coloquei como média, porque é cálculo também. No caso eu gravei a fórmula, mas quem não souber gravar consegue também. Próxima questão. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Clássica também essa questão. Porcentagem. Coloco como média. A raiva é uma doença viral infecciosa durante a campanha. O gráfico mostra a cobertura. Os valores estão informados para tal. Leva-se em consideração que a variação deu-se de forma linear. Enfim, porcentagem, média. Os valores possíveis de X são apenas: uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de celeiro, divulgar um novo navio equipado com guindaste de 15 metros de altura e uma esteira de 90 metros. No desenho desse navio, a apresentação do guindaste... todo desenho deverá ser feito em uma escala. Os valores possíveis de X são... É uma questão mais ou menos de escala. Eu marquei como média porque não é difícil. Eu errei, mas eu marquei como média. A expressão da função altura é dada por... Essa questão, gente, ó, pelo que eu tô vendo aqui, é função, tá? A resposta é seno, cosseno e tal, então é função seno. Essa questão eu marquei como média, porque era só eu saber essa fórmula aqui, ó, A mais B seno de πc mais D, e saber o que significa cada coisa para poder achar a equação, entendeu? Eu marquei como média, não marquei como fácil, apesar de eu achar fácil, porque tem gente que não sabe essa fórmula, tem gente que vai ler esse texto e vai achar confuso, e enfim, ela não é fácil por isso. Mas eu acho tranquila e coloquei como média, porque eu não daria preferência para fazer ela de cara. Próxima questão. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre T0 igual a TF, tá? Tô vendo que esse negócio mexe aqui, ele quer que eu faça um gráfico da sombra, né? Com relação ao ponto O. Eu marquei como média porque eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar gráfico nessas coisas assim. E eu ainda errei, como vocês podem ver, mas ela é média. Eu não classificaria como fácil, porque não é uma questão imediata, você tem que pensar. Então, média. Próxima. Qual o objetivo de ter a maior probabilidade? Probabilidade? Marco como difícil, então, de cara. Próximo. Nas condições, tamanho adequado da fonte será... Tamanho adequado, designs futuros, tá, ó. Escrita, as fontes também são 2 com fórmula leite formado quadrado de x, R igual a x sobre 3. Para que a área septada produza 1 sobre 16 da área inicial, pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Ou seja, estou vendo que está falando isso daqui de proporção, então eu coloquei como média. Próxima questão. Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares obtidos tais que... Eu marquei como é difícil, porque, ó, para que é um logotipo profissional da área, tem um design, exatamente como mostra a imagem. Porque eu não entendi a questão, gente, eu não entendi como resolver. Eu ainda coloquei rever para ver se era realmente difícil, mas no final das contas foi difícil mesmo para mim e eu não consegui. Próxima questão. Já vi que tem logaritmo? Difícil. Próxima. Nas condições, qual é a quantidade de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Essa daqui também é típica, sempre tem. Uma loja vende automóveis em parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$200, ou se ele quiser diminuir o prazo de 4 parcelas, o valor sobe 232. Consideração que as possibilidades de pagamento, o valor é o mesmo, todos são sem juros, não é dado, tá? Qual é a quantidade de parcelas de acordo com a proposta inicial? Eu achei média, mas quando eu fui fazer eu não achei de boa, então no final das contas eu tive que chutar e tive a sorte de chutar certo, né? Enfim.
Considerando as condições de salto que o atleta deverá escolher o do tipo. O atleta optará pelo salto com a maior probabilidade de obter a nota estimada. Difícil. Ó, já tô indo pros 15 minutos. Na prova é mais rápida aqui, é porque eu tô parando pra comentar com vocês. E porque... eu esqueci, mas enfim. E porque eu ainda tô tentando ler rápido, mas ainda tô sendo um pouco devagar. Mas, gente, na prova demora um pouco menos que isso. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes alfa, beta e gama, numa atividade de treinamento realizada pela foram designados percorrer diferentes caminhos, todos com o mesmo ponto de partida. A equipe realizou um percurso de 90 minutos, velocidade disso, esse daqui teve 90 minutos, essa velocidade, enfim, muito tranquilo. Eu poderia dizer fácil, mas tem conta. Então, média. Próxima. De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa LDL do paciente é essa daqui também geralmente cai. O colesterol total de uma pessoa obtido somando a taxa de seu colesterol bom, os exames periódicos relacionados apresentaram a taxa normal, porém colesterol ruim disso, tá? Aí depois ele mudou, reduziu e quer saber como é que é o atual. Média, só exige conta, muito tranquilo. Próxima. O número de pessoas alcançadas pela campanha será dado pela expressão. Uma empresa deseja iniciar uma campanha publicitária divulgando uma promoção, tá? Para esse tipo de campanhas, mais viável são a distribuição de panfletos nas ruas e anúncios, tá? Considerando que a população alcançada pela distribuição seja igual à quantidade de panfletos, enquanto alcançado pelo anúncio seja igual ao de ouvintes. O custo de cada um é isso, e a estimativa é isso, já a produção é isso, tá? Bem tranquilo também, é eu achar a equação. Média. Estamos acabando, mais ou menos, mas estamos indo. Mas é mais rápido que isso, gente. O tipo de triângulo nos pontos A, B, C, ele deu o ângulo muito fácil, gente. Fácil imediatamente. A probabilidade, difícil. A medida real em quilômetro desse segmento reto. Opa, tá pedindo o quê? Proporção. Essa eu coloco como média, proporção não é porque tem cálculo, mas essa eu resolvi colocar fácil, porque, gente, tava chegando no final da prova e eu só tinha colocado uma questão fácil até agora, eu falei, não, essa daqui tem cálculo, mas eu faço rapidão, eu coloquei como fácil, mas normalmente eu colocaria como média. É porque essa prova realmente, gente, quase não teve fácil, mas as minhas provas sempre tem mais fáceis, tá? Enfim. Qual é a área mínima em hectare que o produtor precisará comprar? O produtor de milho, 160 hectares, essa área é dividida em duas partes, e outros 120 com menor produtividade. A produtividade é dada pela razão em tonelada. Sabe-se que a área 40 a produtividade é igual a 2,5 vezes da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção, aumentando o tamanho da propriedade. Para tanto, pretende comprar... Tá, eu marquei como média, porque ó, eu tinha entendido o que estava falando, mas quando eu fui fazer, eu não consegui. E aí eu deixei de fazer, eu pulei ela e chutei. Errei. Mas eu acho que pelo visto ela não era difícil. Ou não era média, eu acho que era difícil, né? Talvez. O formato da peça... Gente, eu não sei nem porque que eu coloquei como média. Essa daqui devia ser fácil, era só completar. Talvez porque eu tivesse pensado um pouco, não sei. Mas poderia ser fácil também. Enfim. Próxima. Tá acabando. A medida encontrada pelo engenheiro foi dispondo... O engenheiro calculou em metro quadrado. Tá? A figura mostra o praça circular, contém chafariz. Os círculos definem a praça, tá? Passei atrás do piso vestido e fez o seguinte, esticou, medindo a distância de 2 pontos, conforme obteve isso, tá? O engenheiro calculou, ele quer saber, encontrado pelo engenheiro. É médio, é só tentar entender esses negócios aqui pra achar, é médio. A dimensão mínima que o design deve adotar para esse tabuleiro é... Ai, que calor. Então, o tabuleiro deve ser dimensionado de forma que a probabilidade de posicionar a segunda peça, seguindo a regra do jogo e essa ficar sobre a zona, seja inferior a 1/5. Eu coloquei, mesmo sendo probabilidade, eu coloquei essa como média, porque essa eu achei bem tranquila mesmo de fazer. Mas poderia ser difícil, você poderia ter deixado, colocar na difícil e poderia ter feito depois, quando fosse botar nas difíceis. Essa daqui, para atender às normas técnicas, o nível de garagem deve ser... a inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira, para cada metro, mede-se isso, disse em caso... Eu entendi o que ele falou, inclinação mais o que ele quer é superior a 20%. Então, para atender isso, deve ser, média, é tranquilo, é cálculo. E aí, gente, faltam 8 questões, aguenta aí, se eu conseguir mudar de página. Qual a porcentagem do total de pessoas desses grupos? Porcentagem já marco média, né? Mesmo sendo difícil. Porque se for difícil, quando eu vou fazer, eu pulo. Então é média. Quantos alunos compraram somente um bilhete? Durante uma festa,
80 faltaram a festa, não participaram, 30 compareceram, 45 compraram 2 bilhetes, 20 compraram apenas um. Eu fui lendo, eu fui percebendo que era questão de conjunto. Questão de conjunto eu acho muito tranquilo. Só que eu marquei como difícil porque essa tinha várias informações e eu não sabia como fazer. Então foi difícil, uma questão de conjunto difícil. O quebra-cabeça, quando montado restaurar em um quadrado com as medidas do lado em centímetro é... ele deu uma medida pra você achar outra. Muito tranquilo, médio. O valor da medida da altura do cilindro em centímetro é... Essa daqui eu marquei médio também, justamente porque ele também deu uma medida, o cilindro e o ângulo. Eu achei que ia ser fácil de achar. No final não consegui, mas na teoria era pra ser média. Essa daqui, a média, médio. A média do número de carros, média é muito tranquilo. Nas condições, a maior distância métrica que 2 bombeiros poderiam ter entre eles é para afagar os fogos, que estavam em distância de 30 metros um do outro, decidir se posicionar. Tá. Gente, essa daqui eu coloquei como difícil porque eu não tava conseguindo achar o desenho de como os bombeiros ficariam, então eu coloquei como difícil. Para se definir o campeão desse torneio, o número de partidas necessárias é dados por torneio de tênis. Em geral, são disputados eliminatórias simples. Nesse sistema, são disputados partidas entre 2 competidores, com a eliminação do perdedor e a promoção do vencedor. Das fases, 2 N estão na segunda fase, restauram N. É bem tranquilo, é só a divisão, então é média. E a última, que foi anulada, após o benefício da redução da pena, sua pena poderá variar de reclusão de 5 a 15 anos para qualquer pessoa que seja... Entretanto, caso o condenado seja o primeiro com os antecedentes criminais, essa pena pode sofrer uma redução de 6 a 2/3. Com bons foi condenado... Enfim, ela era pra ser média, né? Mas foi anulada, porque ela é bem tranquila mesmo. E é isso, gente. É assim que eu classifico a minha prova. Bem geralzão mesmo, mas só quando eu vou fazer as questões que eu vejo que realmente é. E aí, você treinando isso, com o tempo você vai se aperfeiçoando, vai conseguindo perceber melhor o que é fácil, médio e difícil, e vai conseguindo treinar o seu tempo também. Esse vídeo ficou longo porque eu dei umas paradas, fui comentando no meio, mas em geral eu leio super rápido e vou na doida mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. O próximo vídeo eu pretendo fazer com a prova dos presos do ano passado. Eu não fiz essa prova, então pra mostrar pra vocês como eu classificaria se eu estivesse fazendo a prova. E é isso, espero que tenham gostado e compartilhem. Beijos, fiquem com Deus.